Na direção da Serra do Bico da Arara é onde está localizada a Fazenda Ingá, palco de muitas histórias políticas e de uma tragédia que terminou na morte de Otávio Lamartine, filho do ex-governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine. Naquele 13 de fevereiro de 1935, Otávio Lamartine chegou em Acari por volta das 10 horas da manhã. Veio direto para a Fazenda Ingá, botou a roupa de couro, almoçou com um primo e mais 2 vaqueiros, foi olhar a gadaria, depois foi ver como é que estavam as coisas na Fazenda Caiçarinha. Depois de ver tudo, voltou aqui para a Fazenda Ingá para ficar com a família. Mas, naquele mesmo dia, o inimigo já estava pronto para executar o plano encomendado pelos mandantes de tirar a vida de Otávio. O barulho do carro foi ouvido pela família e Otávio escuta a voz do tenente Oscar Mateus Rangel. Otávio! Oi! Sai para fora! Traga suas armas! Não, eu não tenho arma não. A arma que eu tenho é essa aqui, o habeas corpus, que eu consegui com o desembargador Francisco Ivo Cavalcante. Mas eu não vim para lhe prender. Hein? Eu vim para lhe matar. Se veio para me matar, veio para matar um homem. Vai ignorar. Leva os meninos lá para dentro. A morte deixou marcas nas portas do Ingá, na memória e nos livros dos historiadores. Então este foi o cenário de vida, de trabalho e de morte de Otávio Lamartine. Nós vamos conversar agora com o historiador Cícero José de Araújo, participou da redação das pesquisas desse livro sobre a vida, visões e versões de Otávio Lamartine, juntamente com Anderson Tavares de Lira e Otávio Lamartine de Azevedo, neto de Otávio. Esse foi todo o cenário de vida, do trabalho, das expectativas de futuro, das pesquisas, de tudo que representou Otávio Lamartine, né, Cícero? E nasceu um acariense de fibra larga como algodão mocó, Otávio Lamartine de Faria, filho do ex-governador. Esse pessoal vem de Serra Negra, Juvenal Lamartine vai estudar Direito, Ciências Jurídicas no Recife, vem para Acari para ser juiz de Direito da comarca, casa-se com Silvina Lamartine, filha do coronel Silvino Bezerra, um dos chefes políticos liberais de Acari, do Seridó, e que chegou a ser vice-governador do estado de Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, e passa a orbitar nesse mundo. Juvenal, como juiz de direito da comarca, e os seus filhos nascem aqui na Fazenda Ingá. E aqui nasceu Otávio Lamartine no dia 12 de junho de 1903. Cícero, muitos conflitos existiam naquela época, muitos atritos políticos. O assassinato de Otávio leva a uma interpretação ou uma conclusão de que foi uma motivação política? Foi político, porque a gente precisa retomar um pouquinho, já para o final do Império, quando vira a República, o Rio Grande do Norte, quando deixa de ser província e torna-se estado, passa por uma reorientação na maneira de lidar das pessoas que geriam esse estado. Aqui no Seridó nós tínhamos os chamados coronéis do algodão, né, que vinham de uma aristocracia rural, que tinham muito poder no Império, e no litoral a gente tinha o que chama os coronéis da cana-de-açúcar. Quando entram os anos 30, existe um desejo muito grande, principalmente após a Revolução de 1930, encabeçada por Getúlio Vargas, de acabar com essas oligarquias. Quando Getúlio Vargas assume e que retira, uma das primeiras atitudes dele é depor todos os prefeitos que eram eleitos. E aí Otávio Lamartine foi deposto. Exatamente. Que foi prefeito aqui de Acari. Exato. As investigações chegaram a alguma conclusão com relação à participação nesse crime de Otávio do interventor Mário Câmara e de Café Filho, que eram rivais políticos? Olha, nesse livro que você citou, que nós escrevemos, Anderson Tavares de Lira, que é um dos companheiros nossos, historiador de Macaíba, de renome, ele aventa essa possibilidade de Café Filho ser uma espécie de mentor intelectual, dada toda a conjuntura política da época, e que tenha usado Mário Leopoldo da Câmara como arauto.
porque nesse período, principalmente em 1934, andou aqui pelas terras seridoenses, um grupo de soldados encabeçado por Oscar Mateus Rangel, que ficou conhecido como Coluna do Terror. Coluna do Terror por quê? Onde esse pessoal chegava, imprimia humilhações, espancamentos e, no caso de Otávio Lamartine, a morte. Até porque, para Juvenal Lamartine, havia uma expectativa, uma projeção, uma esperança com relação ao futuro político promissor de Otávio Lamartine. Tenho certeza que o crime contra a vida de Otávio Lamartine foi um crime inteiramente político, porque eles não conseguiram atingir Juvenal Lamartine e viram nesse crime contra Otávio uma situação que deixaria Juvenal sem chão, porque era atingir a família. Se você não consegue atingir o interessado diretamente, você atinge um familiar dele. As investigações deram em quê? Os mandantes foram presos, o Zé Galdino e o outro também, que era delegado de Acari, chegaram a ser presos posteriormente, tiraram pena na justiça. Olha, assim, logo depois, em 1935, não existem os autos do processo completo, mas eu consegui parte dos autos do processo, onde Olavo presta o seu depoimento, depois todos os que estavam envolvidos, para além dos que você citou, porque eram mais pessoas, costuma se relacionar somente a esse, mas tem os outros, todos foram pronunciados, né? Mas Oscar Mateus Rangel, ele aproveitou aquele incidente da Revolução de 1935, a Revolução Comunista que aconteceu em Natal, para fugir. No meio daquele desbarato, daquele tiroteio que aconteceu em Natal, ele foge, né? Ele só é recapturado novamente, salvo engano, e parece que na Bahia no ano de 1943. Já estava velho. Ele já é recapturado, né, novamente. E há algumas situações que apareceram, mas isso já não é documentalmente, isso aparece na história oral, que Juvenal Lamartine tinha agido pessoalmente, posteriormente, já não ocupava mais o cargo do governador, e tinha agido contra essas pessoas, e que ele de alguma forma teria feito com que essas pessoas pagassem, alguns até com a vida. Esses que se envolveram direto e indiretamente na morte do seu filho. Otávio Lamartine era prefeito em Acari quando foi brutalmente assassinado. Otávio Lamartine já era graduado em agronomia, já tinha especialização fora do país, voltou para a sua terra, a terra da sua mãe, Dona Silvina, a terra onde o pai Juvenal foi juiz, e aqui já estava com tecnologia, com inovação, para aquela época. Algodão, né? O auge do algodão. Pois é, então Otávio Lamartine faleceu com um habeas corpus na mão. Ele foi assassinado. Otávio Lamartine praticamente foi uma pessoa que o pai estava educando, estava ensinando para ele ser um grande sucessor do próprio pai. Como político, administrador e também um cabeça da família. Otávio começou a estudar muito cedo em Minas Gerais, em Lavras. Juvenal Lamartine, o seu pai, tentou trazer uma escola de agronomia para o Rio Grande do Norte. Porém, a igreja pediu a Juvenal para não trazer essa escola para cá, pois essa escola não era uma escola da linha do catolicismo. E por esse motivo, Juvenal praticamente chamou todos os filhos e mandou estudar em Lavras, Minas Gerais. E como eu falei no início da minha fala, Otávio Lamartine foi um deles.
E com a morte de Otávio, muita coisa mudou na própria vida de Juvenal Lamartine. Juvenal teve que se exilar, foi morar na França. No momento da morte, do assassinato do seu filho Otávio, ele não se encontrava em Acari. Ele se encontrava no Rio de Janeiro e não veio para o sepultamento do filho. E é com muito orgulho que eu falo, dentro desse livro, a vida do meu avô. Não só do meu avô, como da própria família Lamartine e do próprio pai Juvenal, que tanto fez para o Rio Grande do Norte, que tanto contribuiu para o voto feminino, para edificações de pontes, açudes, para o próprio esporte, para a aviação, para a medicina e para o estudo. Mais uma vez, agradeço a Divan Martins a dar essa oportunidade à minha pessoa para falar um pouco da vida desse grande homem, porém, num espaço tão pequeno que viveu aqui entre nós. Esse homem chama-se Otávio Lamartine de Farias. Muito obrigado. Noventa anos depois, a Casa Grande do Sítio Engá exibe as provas do crime. A tamarineira, que a tudo assistiu, ainda chora com saudade do companheiro que tanto a protegeu.